Hola gente, bienvenidos a mi jardín en el desierto, en una situación que para muchos puede ser muy triste, que sería el inicio del invierno y las primeras heladas. Ustedes pueden ver que el jardín parece muy muerto, pero no se preocupen porque hay esperanza. Lo único que nosotros no podemos hacer es precipitarnos y hacer algunas decisiones erróneas. E é por isso que estou aqui nessa semana para falar para vocês como vocês podem ver se realmente as plantas não vão se salvar ou quizás elas só estejam um pouquinho afetadas ou também dormientes e assim nós podemos esperar para que na próxima temporada elas rebrotem e o jardim quede estupendo novamente. Vocês já sabem, meu nome é Samantha Klein, sou bióloga e bem-vindos a mi jardín en el desierto. Então, hola gente, bem-vindos novamente a mais um episódio, agora com um cambio bem drástico acá no jardim, como vocês podem ver. Pero a situação aún vai empeorar. Bem, agora estou com agradáveis 10 graus, pero essa semana hizo um frio. Eu vou deixar as imagens acá para vocês, pero isso hasta -8. E essas heladas, junto com vientos muito fortes, fizeram muitos danos em nossas plantas. Pero por isso que sempre digo que antes de plantar algo, lo mejor é selecionar as plantas corretas para que assim elas não perezcan em essas épocas. Pero esse vídeo não vai só para as pessoas que vivem em zonas templadas ou subtrópicos, porque muitas vezes nós estamos em uma situação de sequia, de vientos muito fortes e secos ou demasiada lluvia e nossas plantas já não lucem tão lindas como eram antes e nós não sabemos se devemos sacá-las e ponerlas a la pila de compostagem ou esperar um tempo, fazer uma boa poda, um bom abono para que assim elas rebrotem. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bem, muito desse vídeo eu vou ir mostrando exemplos acá de mi jardín para que vocês consigam familiarizar-se com o processo. Pero primeiramente nós vamos ter que ver hasta onde nossa planta foi afetada. Há dois processos que vocês vão ver em vários vídeos por aí e também já vou explicar acá, que são os mais sencillos de todo. Primeiramente vamos a ver acá esse cosmos acá de cerca. Bem, o primeiro método é o que chamo de snap, pero seria como o método de quebrar. Bem, o processo fundamental para que as plantas sobrevivam é o sistema circulatório, que seria o xilema e o floema que correm por dentro das ramas. Sim, esse transporte de açúcares da fotossíntese hacia as raízes e o água das raízes hacia nossas partes mais superiores, a planta vai perecer. E quando ela aparece, o que passa é que nós temos o deterioro desse sistema que outrora se veía muito verde. Então, se nós temos uma planta que nós estamos dudando se está viva ou morta, nós podemos venir simplesmente nessa área e doblá-la. Uma planta sana, ela tendria um pouco de flexibilidade, pero como nós vemos acá, ela não quebra porque está um pouco blanda, pero nós vemos que ela não está mais flexível. E isso quer dizer que, por lo menos, essa parte da planta já morreu. Se nós vemos que ela não está flexível, nós podemos vir um pouquinho mais hacia abaixo e cortar ela para ver se nós conseguimos ver o mesmo padrão hacia abaixo de nossa planta. E acá, como nós podemos ver, a parte de dentro de nossa planta tem uma coloração branca ou algumas vezes pode ser negra ou marrom também. Esses três colores significam que o xilema está morto. Branco quer dizer que ele está mais seco, pero também são de plantas um pouquinho mais anuais, um pouco mais herbáceas e não tão lenhosas. Se ela está marrom e um pouco líquida, quer dizer que a planta morreu de pudrição. E se a planta está completamente negra por dentro, provavelmente foram temperaturas baixas. Intentemos mais uma vez nessa califa. Se nós venimos acá em la parte superior da planta e lá tentamos doblar,
nosotros vemos que ella se rompe fácilmente, ¿ven? Eso quiere decir que por lo menos esa parte está muerta. O sea que ahora nosotros vamos a venir a hacer un corte transversal para ver cómo está la situación dentro. Acá nosotros podemos ver que ella está más amarillada con un tono un poquito marrón. Eso significa que ella murió por exceso de agua, visto que nosotros tuvimos más o menos 200 milímetros en la última semana también. Pero no saquemos decisiones precipitadas, aunque ella esté muerta acá arriba, quizás más para abajo, nosotros aún veamos algún tipo de desarrollo. Entonces nosotros vamos a venir y continuar cortando para ver si en algún lugar ella aún está verde. Miren, un poquito más acá abajo nosotros ya vemos que está un poco más verde y que quizás nosotros aún tengamos un poquito de esperanza. En ese caso, nosotros no vamos a cortar ella acá del suelo porque quizás ella aún sobreviva. Pero veamos essa rama acá al lado, que seria outra plantita se nosotros vemos acá en el suelo. Nosotros cortamos acá al lado e nosotros vemos que ella está hueca. Isso quer dizer que o sistema circulatório já não existe mais. Se continuamos barrando, nós vamos a ver que ela está muerta. Acá também. Pero quando nós chegamos acá abaixo, nós vimos que essa rama, aún está um pouco verde. Então, temos esperança. Vamos a ver ao outro lado. Acá também está verde, ou seja que, aunque essa haya muerto, nosotros aún tenemos un poquito de esperanza con essas duas ramitas acá. O sea que vean como é que nosotros tenemos que hacer y testearla en varios lugares para ver si nosotros podemos botarla o no. Bien, y acá ustedes pueden ver lo que era mi boldo variegado, una planta muy bonita y no me gustaría perder. Bien, nosotros ya comprendimos el otro método, ahora vamos a esse más, que seria o método del raspaje. Nosotros vamos a agarrar um cuchillo sin sierra ou una palita sin sierra ou hasta mesmo la uña e vamos a hacer entonces un poquito más hacia la base de la planta, um pouco de escarificación acá para ver como está el tronco por adentro. E se nosotros vemos sacando solamente um poquito de cáscara, nosotros vemos que el tallo principal aún está verde por abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el xilema y el floema aún están funcionando, o sea que si yo no tengo heladas mucho más fuertes en ese año, quizás esa planta consiga rebrotar al próximo. Ustedes ven una planta que parece completamente muerta, aún tiene esperanza en sobrevivir. Por eso que nosotros no podemos anteciparnos en ese proceso de eliminar plantas. Mas uma coisa a seguir é que eu sei que nós tendemos a quedar ansiosos nessa época de inverno, que nós não temos tantas coisas para hacer, de ir ao jardim e quedar ansiosos para ver qual planta vai resistir ou não. Pero acuérdense que aunque agora ela esteja verde, quizás al início da primavera ela já esteja distinta. Ou seja que esse processo é mais eficaz a ser depois que qualquer processo de estresse já haya terminado. Por que digo processo de estresse e não só inverno? Porque muitas vezes isso me passa também em uma época de sequia, que as plantas se estressam demasiado. Ou quizás plantas adaptadas a um suelo mais frio, a uma temperatura mais fria, também podem caducar e quase morir durante esses períodos de temperaturas mais altas. Ou seja que esse processo vale para qualquer tipo de planta estressada. E exemplo de plantas que se estressam muito com o verano, com temperaturas altas e que podem parecer muito muertas, pero rebrotar depois, seriam como, por exemplo, as hostas e as hortênsias. Muito cuidado com essas plantas porque elas tendem a volver de los muertos. Bien, y miren esa zona de mi jardín. Creo que ahora va a ser una de las más difíciles de mirar hasta que llegue la primavera. Essa era mi zona de la colección de coleus que ya hice un video completo sobre ellos acá en el canal. Bien, todos los años es así. Algunas veces algunos mueren, pero algunos aún continúan creciendo. Si nosotros hacemos el mismo método, agarramos uno,
hacemos um corte transversal, nós vamos a ver que ele aún está verde, ou seja, que essa planta aún tem a possibilidade de rebrote no próximo ano. Eu estou falando de -8, obviamente em uma zona que está um pouquinho mais sombreada, ou seja, que a helada não cai diretamente sobre elas. Ano passado, eu las cerré com um toldo, mas esse ano não hice nada, vamos ver como vai. E aún que nós vemos que todo o folhagem arriba está muerto, se nós vemos acá abaixo, aún há alguns brotes um pouco verdes. Lo que quer dizer que a esperança aún vive. Outra dúvida que eu recebo muito em minhas consultorias e também através de Instagram é sobre os crisantemos, que são plantas bem dramáticas ao final da etapa de floração e também no inverno, que coincide ambas. Se nós vemos, ela queda muito feia e só de passar a mão, ela se quebra por completo. E também, à primeira vista, nós poderíamos pensar que ela está completamente muerta. Pero essa planta tem esse ciclo normal e normalmente, então, ela vai morrer por completo arriba, pero pronto, quando as temperaturas começam a elevar-se um pouquinho, nós já vamos a ver novos brotamentos em la base. Como a planta por afuera está completamente muerta, marrón, com uma aparência de muerte em nosso jardim, nós podemos quedar tentados que ao final da floração nós la podamos por completo. Pero se vocês vivem em zonas subtropicais ou templadas como eu, lo melhor é deixá-la assim e solamente podá-la depois que o risco de helada haya passado. Essa estrutura que está afuera de ella, aunque muerta, lá está protegendo de las próximas heladas e assim ella não vai sofrer tanto congelamento nesses brotes, essas yemas de mais abaixo. Então, não se precipitem e não hagam a poda mientras há outono e inverno. Esperem hasta a primavera para hacer a poda desse material e assim vocês vão deixar sua planta muito mais preservada e com mais probabilidade de conseguir sobreviver ao frio. Bien, ¿ustedes quieren conocer más un método para saber más fácilmente si nuestras plantas están muertas o están vivas? Bien, un ejemplo bien fácil de ver sería las hortensias, pero nosotros vamos a ver en varias plantas frutales también, las calicarpas van a ser muy fácilmente vistas si están muertas o vivas con ese método. Las hortensias tienden a desarrollar al final de la temporada de floración brotes, yemas, hinchadas em la base de cada uma de las hojas, que provavelmente nessa época do ano já vão haver caído. Se essas yemas estão com uma coloração verde, morada, roja, isso quer dizer que a planta está viva e que proximamente, quando as temperaturas baixas passem ou o período de sequia passe, elas vão novamente começar a criar hojas e posteriormente florescer. Pero se essas yemas estão com uma coloração negra, amarilla ou marrom, quer dizer que esses brotes morreram e que provavelmente vamos a ter que passar a um método para certificar-nos mais agressivo, como o que eu ensinei com o corte transversal para ver como está o interior dessa rama. Pero também as hortensias tendem a brotar desde a base se elas recebem um inverno muito rigoroso. Ou seja que, aunque as partes mais altas de ella estén muertas e sem yemas, quizás nós aún temos a probabilidade de conseguir fazer com que ella brote em la próxima temporada desde a base. Ou seja que, ojo com os ojos de nossas hortensias, porque eles também hablam muito. Veamos mais um exemplo de uma planta dramática. Bien, essa é a Beauty Berry, porque ela dá uns frutos morados, coisa mais linda ao final da temporada de verano. Pero ela é muito dramática e, passada a floração, ela tende a morir por completo. Pero hagamos o primeiro teste que eu les he ensinado. Agarramos uma rama e la doblamos e mira, ela consegue chegar a 90 graus sem quebrar. Isso quer dizer que o sistema vascular de ella aún está muito bom.
bueno. E se miramos bem de cerca, nós podemos ver que as yemas, aún que estão sem color aún, porque elas aún não encharam, elas estão sanas e não caem ao toque. Ou seja, que quer dizer que no próximo ano essa calicarpa cá vai dar muito mais floração e frutificação para embelezar nossos jardines. Bem, como nós já falamos várias vezes aqui no canal, nós não podemos generalizar como cada uma das plantas vai passar essas épocas de estresse hídrico, de calor, de frio ou de muita chuva. Pero se nós conhecemos pouquinho mais de que famílias elas são e como elas têm seu desenvolvimento, vai ser muito mais fácil de saber se elas estão sanas ou estão perecendo. Bem, acá eu tenho uma dália para ilustrar isso, pero estou falando de todas as plantas que são papas, bulbos, cormos, tubérculos, todas essas que desenvolvem estruturas de almacenamento de açúcar abaixo do suelo. Se nós vemos, toda ela já está perecendo, nós já vemos que ela está com uma coloração marrom esverdeada, ou seja que toda essa estrutura já está morrendo. Se nós doblamos ela, nós vemos que ela queda então com a estrutura danificada e não tem essa flexibilidade. E se nós volvemos hasta cá abaixo no suelo, nós já vemos que o mesmo está passando. Pero não é assim que nós vamos a ver a sanidade de essas plantas bulbíferas ou com cormos ou com papas. E sim, abaixo da terra. Essas plantas então vão desenvolver nesses períodos de estresse estruturas abaixo da terra que vão fazer com que elas consigam sobreviver durante essa época um pouquinho mais difícil. Então, o que nós vamos fazer? Bem, acá está fácil, como tive tanta chuva, as estruturas já estão um pouco afuera da terra, o que não é ideal e vou ter que pôr um pouquinho de terra por arriba. Pero acá, se nós sacamos um pouquinho da terra, nós já vemos nossas papas. E para ver a sanidade dele, nós vamos ver sua textura. Se nós lo apretamos e eles estão firmes, quer dizer que eles estão saludáveis. Se nós los apretamos e ele está um pouquinho esponjoso, isso quer dizer que ou ele se queimou com o frio, ou está desidratado por causa do verano, ou também que agarrou muita chuva e já começou um processo de pudrição. Assim que com essas plantas, ponham as mãos na terra e sientam-los e assim facilmente nós vamos a ver se ela só está hibernando ou se está morrendo. E que tal essa zona desastrosa de meu jardim, onde eu tinha mis inhames comestíveis? Essas plantas são muito mais tropicais que as dálias, que os gladiolos, que os lírios, e tendem a aparecer muito mais fácil com as heladas e combinação com a umidade. Pero, novamente, esses estão fáceis porque estão fora da terra, pero se nós lo tocamos, eles estão duros como uma pedra. Ou seja, que eles continuam super sanos e proximamente, na próxima temporada, eles já vão criar novos cormos alrededor para ter mais alimento e também eu vou poder continuar cosechando-los para comer. Bem, e se por acaso vocês têm um jardim em macetas, há outro método muito bueno para saber se suas plantas estão saludáveis ou não, que seria destacá-las de la maceta para assim mirar as raízes. E esse método é muito eficaz porque assim nós vamos saber também por que está morrendo, se assim é o caso. As raízes deveriam ter uma coloração branca. Ela nunca deve estar com uma coloração marrom, negra ou também amarilla. E elas têm que estar esponjosas, como se fossem pequenos hilos de lana. Se é o caso de ela estar pastosa, cambian rapidamente el sustrato para que así nosotros estanquemos la pudredumbre. Y además, recuerden de hacer una poda radicular, eliminando esas raíces que están muy dañadas. Eso va a facilitar que los hongos no continúen entrando en las raíces. Ya si sus plantas parecen secas, probablemente ustedes tienen un problema de falta de riego o exceso de calor. Así que aumentando los riegos, probablemente esa planta ya se va a recuperar. E se vocês veem por acaso alguns algodones em las raízes, quer dizer também que falta riego e vocês estão sofrendo com a cotinha algodonosa. Solamente elevando o riego, ela já vai começar a recuperar-se se não é demasiado tarde.
E además de certificar as raízes, vocês também podem aplicar os métodos que he mencionado anteriormente. Quanto mais nós provarmos nossas plantas, mais seguros nós vamos estar e assim nós estaremos eliminando plantas quizás sanas. Bem, esse era um vídeo curto sobre alguns dos métodos que vão ser aplicados mais em la primavera. Acuérdense, não hagam a decisão antes de terminar o inverno e tampouco hagam a poda dessas plantas. Essa estrutura muerta vai proteger a parte de abaixo para as próximas heladas. E se vocês estão em Estados Unidos e Europa que hace muito calor, agora também vocês podem utilizar esses métodos para saber se necessitam regar mais ellas ou se alguma já pereceu. Se vocês têm dúvida de alguma planta em específica, podem comentar aqui abaixo e não olvidem de inscrever-se ao canal e poner me gusta cá para ajudar que nós crescamos. Se vocês têm alguma ideia de um próximo vídeo, também compartam aqui abaixo e nos vemos na próxima semana. Tchau!